Boa noite, tudo bem? Que bom estar junto com você mais uma vez. Que bom poder compartilhar com você por mais essa noite a palavra de Deus. E essa aqui é uma noite especial, onde nós também iremos celebrar a ceia do Senhor, onde nós vamos comemorar, celebrar a vitória do Senhor Jesus sobre a morte na cruz, sobre o pecado, e que nos ofereceu o seu sacrifício como preço, como pagamento pelo nosso pecado. Ele pagou o preço por nós. O Senhor Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. E é maravilhoso, nós podemos estar juntos celebrando isso, celebrando essa grande vitória, celebrando esse grande presente, essa dádiva que Ele nos deu. Então, nessa noite, eu gostaria muito que você pudesse aproveitar cada um dos aspectos do nosso culto, os louvores, as nossas orações, que você se lembrasse também de colocar pessoas que você ama em oração, não somente hoje, mas durante a semana, enquanto a gente estiver orando, você pode colocar essas pessoas orando junto. E é muito importante que você faça isso, não somente hoje, mas todos os dias. E também é importante que você se coloque na presença de Deus e peça a Ele para que esse momento, o momento do culto, o momento de ceia, seja um momento marcante para você, que você realmente possa aproveitar cada um dos aspectos do culto, cada um dos momentos e entender firmemente qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o caminho que Ele está direcionando para você neste momento e a partir de agora. Então, vamos começar o nosso culto com a leitura da palavra de Deus. E a gente vai ler 2 versículos do Salmo 128. 2 versículos do Salmo 128. E o primeiro versículo, Salmo 128, versículo 1 e 2, diz: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então lembra? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Quem anda segundo os caminhos de Deus, quem teme ao Senhor, quem o ama e o serve, será próspero, será abençoado, será presenteado pelo Senhor com a presença dele, mas também será presenteado com prosperidade. Então entenda isso. Não quer dizer que você vai ficar milionário. Eu até entendo que algumas pessoas possam vir a se tornar milionárias e sendo cristãs. Mas não é a respeito disso que se trata a prosperidade, principalmente a prosperidade bíblica a qual nós nos referimos. Prosperidade bíblica é você ter muito, mas saber que tudo o que você tem vem do Senhor. E à medida que você reconhece e você consagra cada aspecto da sua vida ao Senhor, você tem mais satisfação em ter o que você tem e você é mais grato por ter o que você tem. Entenda isso. Entenda isso. E ser próspero também é agradecer a Deus e louvar ao Senhor por tudo que você tem, mesmo quando as coisas não vão bem. Entenda. Mas se coloque na presença do Senhor, seja fiel ao Senhor e você certamente verá grandes coisas acontecendo na sua vida e você verá prosperidade na sua casa. Amém? Nós vamos orar e vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, vamos colocar os nossos amigos, os nossos queridos na presença do Senhor e vamos fazer isso porque cremos que a oração pode, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar porque nós entendemos que essa é a melhor maneira de nós nos conectarmos com o Senhor verdadeiramente. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e buscamos, Senhor Deus, a Tua face. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é generoso. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem tido cuidado com as nossas vidas, tem nos poupado, ó Deus, tem nos abençoado. Em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor esse culto, entregar ao Senhor a nossa semana, que
que se inicia. E também, ó Deus, queremos entregar ao Senhor todos os nossos queridos, todos os nossos amados, os nossos parentes, os nossos amigos, os cônjuges. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Faz a tua obra, Pai, em nossas vidas e na vida deles. E que nós sejamos úteis ao Senhor, para que o Senhor, Pai, faça uma transformação na vida de cada uma das pessoas que nós temos colocado na tua presença e também, ó Deus, na nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão trabalhando para a descoberta da cura dessa doença que tem afligido o mundo. E em nome de Jesus, Pai, que eles sejam recompensados pelo Teu Espírito Santo. Que saibam, ó Deus, que o Senhor está com eles. E que saibam, ó Pai, que longe do Senhor não há nada, Pai, que seja bom o suficiente. E que eles possam, então, ó Deus, em algum momento, reconhecer que todo o conhecimento que eles têm tem o objetivo de glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus, então, mais uma vez, quero colocar em tuas mãos a vida dos médicos, dos cientistas, dos enfermeiros, dos auxiliares, dos administrativos, todos eles, ó Deus, que têm trabalhado para que essa doença seja tratada, para que os nossos queridos sejam bem amparados, aqueles que foram afetados por essa doença, Pai, em nome de Jesus. Cuida de cada um deles, cuida dos nossos queridos também, Pai. Aqueles que, eventualmente, Senhor Deus, estão aflitos, estão enfermos também, ó Deus, cuida deles. Ministra cura em suas vidas, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. E recebe, ó Deus, os nossos louvores. Recebe, ó Deus, as nossas orações. E que o Senhor, ó Deus, fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, que bom, que maravilha a gente começar o nosso culto dessa maneira, louvando ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, agradecendo a Ele por tudo que Ele ainda fará, entendendo que o que Ele tem para nós é muito melhor do que o que nós imaginamos. Agora nós vamos ficar com o nosso Ministério de Louvor, que tem se empenhado muito em nos ajudar, nos conduzir com as canções. Vamos cantar então junto com eles. problemas, mas
lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Que bom, que bom, que bom estarmos juntos aqui louvando ao Senhor, que bom estarmos juntos
orando. Que bom estarmos juntos, aprendendo com o Senhor, com tudo que Ele tem para as nossas vidas. Nós cantamos, nós oramos, vamos orar mais, mas certamente agora é um momento importante, um momento em que vamos ouvir a voz de Deus, aprender dos princípios e mais princípios do Senhor em nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela realmente transforma. E a palavra de Deus faz coisas muito importantes, ela nos transforma de maneira impactante e a ponto de, inclusive, a transformação que ocorre dentro de nós, em nossas próprias vidas, acabar impactando a vida de outras pessoas. Por isso que é tão importante nós voltarmos a alguns milagres de Jesus que conhecemos até mesmo de cor. Porque a partir do estudo desses milagres, dessas atuações de Jesus, nós podemos então compreender o que ele deseja para cada um de nós e podemos aprender, inclusive, a colocar em prática os princípios que a gente aprende nesses milagres, na realização desses milagres, princípios fundamentais para a nossa alegria, princípios fundamentais para nossa saúde, inclusive, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, principalmente. Mas entenda, o que o Senhor realiza nas nossas vidas, o que Ele faz com cada um de nós, Ele faz, Ele faz especificamente para nos auxiliar a sairmos de um determinado lugar, como sempre tenho falado, e chegarmos até o ponto que Ele deseja para nós. Portanto, amados, na primeira semana nós estudamos o milagre de Jesus transformando a água em vinho e as implicações desse milagre para as nossas vidas. O que isso significou, como aplicamos, como ele transforma a nossa vida e dá significado profundo. Na semana passada, vimos ali o milagre de Jesus acalmando a tempestade, quando os seus discípulos estavam cheios de dúvida, cheios de temor, mas ele estava junto deles. E mesmo que a sua ação demorasse, ele estava próximo, ele estava perto. Nessa semana nós falaremos a respeito do milagre de Jesus em relação à vida de Lázaro, um dos seus amigos especiais, um dos seus amigos próximos, íntimos. Talvez alguém que Jesus tivesse conhecido, inclusive antes do ministério seu ministério ter iniciado. Lázaro, uma pessoa importante. Quantos de nós não nos lembramos desse milagre tão impactante? O tema dessa mensagem é Jesus restaura a vida. E a gente vai entender isso. Há uma aplicação muito clara, muito fácil, mas no decorrer desses pontos, serão 3 pontos, nós veremos então a ação de Jesus e entenderemos o que ele deseja fazer, o que ele faz nas nossas vidas a partir da sua vontade e também a partir de atitudes e decisões de nossa parte. Então, vamos ao primeiro ponto. Então vamos à leitura de João capítulo 11, versículo 34 ao 37. João capítulo 11, versículo 34 ao 37. E diz assim no versículo 34: Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Só até aqui por enquanto. E eu quero que você entenda, lendo esse trecho e lendo a respeito do que e sabendo o que Jesus pode fazer e quem ele é, lembra sempre, você nunca pode esquecer disso. Jesus é o Senhor, ele é o Messias.
Mas ele não é simplesmente alguém ungido para um determinado fim, que significa Messias. Mas ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que ele é a palavra de Deus, que ele é o verbo. E lá em João capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. E o verbo tornou-se carne. Então entenda, isso é muito importante. Esse é um conceito, é um princípio muito importante que você entenda, que você saiba e que você, pela fé, aceite. O Senhor Jesus realmente é Deus. E nós entendemos um Deus que é um único Deus, mas de uma maneira que nós não compreendemos, ele é 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é o Filho, é a segunda pessoa da Trindade. Não é um Deus menor, mas é Deus, com todos os atributos, mas com um ofício diferente. Vamos tratar a respeito disso em outros momentos, em estudos mais profundos a respeito do ministério, do ofício de Cristo. Mas é importante que você entenda que ele é Deus. Ele não é o Filho de Deus, um semideus. Ele não é um homem abençoado por Deus e que recebeu um título de Messias, de Cristo, e então ele realizou algumas coisas e depois ele morreu e ficou por isso mesmo. Não, ele é Deus. Completamente Deus, mas também completamente integrado à humanidade. Ele tornou-se homem. E esse mistério somente será revelado plenamente para nós, quem sabe, quando estivermos ao lado dele na eternidade. Mas nós entendemos, cremos, sabemos que ele é o Senhor. E esse mistério nos mostra que ele é 100% Deus e 100% homem, totalmente integrado, totalmente semelhante a nós, no entanto sem pecado, no entanto sem nunca ter pecado. Paulo fala nos seus textos que ele é o segundo Adão, né? Ele é o segundo Adão. Ele restaura a humanidade nele, né, em Cristo, que é o segundo Adão, faz então com que a humanidade se aproxime de Deus e tenha o seu lugar ao lado de Deus na eternidade, como o Senhor sempre imaginou. Então ele, sendo Deus, se torna homem para que, sendo homem, torne-se o segundo Adão e então ele possa realizar o sacrifício, né, de entregar a sua vida plenamente por cada um de nós, ressuscitar e mostrar-se a muitas pessoas durante 40 dias, cerca de 40 dias. E então, à vista de todos eles, ele é elevado aos céus e a palavra de Deus diz que ele está assentado à destra do Pai, esperando o momento, né, o momento em que a igreja será arrebatada e tudo terá início, né, a eternidade terá início para nós. Esse é um estudo profundo, mas é importante que você entenda esse princípio nesse momento. E entenda que quando Jesus é questionado daquela maneira, eles estavam, inclusive aqueles judeus, que questionaram o seu poder. Por que ele não impediu que ele morresse se ele o amava tanto? Por que ele não impediu que a sua vida se extinguisse se ele o amava tanto? Por que ele não esteve próximo deles antes de que isso acontecesse? Há todo um contexto
eu vou me referir a esse contexto mais para frente, mas o importante é que você compreenda que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele conhece as nossas aflições. Ele conhece as nossas dores, as nossas fragilidades, os nossos medos, os nossos temores. E a impressão que nós temos, a impressão que eu sempre tive quando nós vemos ali naquele versículo que ele chorou, Jesus chorou, o coração dele estava comovido. Ele estava comovido por várias razões, pela falta de fé de algumas pessoas, pela falta de fé da família, daquela pessoa que havia morrido, mas certamente uma das coisas que levaram ele àquela comoção profunda também foi a certeza de que não precisaríamos ter que passar por isso. Se não houvesse o pecado, se não existisse o pecado, não precisaríamos passar por tudo isso, porque estaríamos ao lado do Senhor. Entenda, o Senhor ele está presente, ele nunca nos deixou sozinhos. Ele nunca nos abandonou, ele nunca se afastou de nós. Pelo contrário, ele sempre esteve junto de nós. E por mais que eventualmente nós entendamos ou nós não compreendamos o porquê de em alguns momentos ele demorar para agir, nós entendemos que há propósito. E há um entendimento, há uma coisa que é importante você compreender, que todos os milagres que Jesus realizou, ele realizou para a glória do Pai. Ele não trazia a glória para si, mas havia um propósito. E o propósito era mostrar que o Senhor ele não simplesmente agia através de um ou de outro sacerdote, de um ou de outro profeta, mas ele poderia agir no meio do povo, porque essa era uma das era um dos entendimentos que as pessoas tinham naquele momento, naquela época. Os judeus principalmente, eles entendiam que o Senhor só podia agir e só agia no templo, na sua casa. E Jesus vem e mostra que não é assim. Jesus vem e mostra que o templo que o Senhor habita não é aquele feito por mãos humanas, não é aquele construído com tijolos, mas o templo que ele habita é esse aqui, é o seu corpo, são os seus braços que ele utiliza para realizar obras nesse momento, é a sua boca que ele usa para falar a sua palavra nesse momento. São os seus olhos que ele usa, é lógico, é uma licença poética, mas são os seus olhos que ele usa nesse momento para enxergar as coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque, inclusive, quando nós oramos, nós estamos colocando diante de Deus aquilo que nós vemos. Então, veja, licenças poéticas à parte, entenda que o Senhor, ele age também através de cada um de nós. Então, entenda que muitas vezes o que nós entendemos como um atraso de Deus, ou que muitas pessoas possam entender como um atraso, um demorar de Deus em tomar determinadas atitudes, na verdade, o plano dele é uma ação determinada de Deus para que a nossa fé cresça, para que o nosso entendimento nele cresça. Então veja, mas entenda que quando ele toma, a partir do versículo 34, ele pergunta onde o colocaram, e elas respondem, vem e vê, ou ela respondeu, vem e vê. Não é? Então veja como é importante esse texto. Como é importante, a gente já começa a entender algumas coisas. Quando nós estamos passando por dificuldades e quando nós estamos passando por problemas, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que sentimos, o Senhor sabe aquilo que nos afeta, claro que sabe. Mas o Senhor, ele pergunta para você, ele pergunta para mim, onde é o problema?
E quando nós nos dirigimos ao Senhor e colocamos aquilo que nos incomoda, aquilo que ansiamos, então Ele toma atitudes em relação àquilo. Porque o Senhor, Ele age de acordo com aquilo que... Veja que maravilha! O Senhor Todo-Poderoso, Ele age de acordo com a nossa autorização. Ele não... Eu vou explicar isso para você. Ele não toma... evidentemente, Ele tem todo o poder para fazer tudo. Mas entenda que Ele não se impõe, mas Ele age de acordo com a obra que Ele está realizando no seu coração. E Ele toma atitudes relacionadas ao seu momento de vida. E Ele se aproxima de você e Ele realiza coisas através da sua vida à medida que você permite, à medida que você solte, à medida que você libere espaço para que o seu Espírito Santo haja em sua vida. Então é muito pertinente que quando ele se aproxima angustiado, entristecido, ele pergunte: onde vocês o colocaram? Vocês o deixaram esperando para que eu chegasse? Vocês acreditaram ou vocês duvidaram de mim? Como que está o seu coração em relação ao que Deus faz, ao que o Senhor faz na sua vida? Você está duvidando ou você está esperando? Você aposentou determinados sonhos, você abriu mão de determinados sonhos ou você ainda espera pela ação de Deus? Olha como é importante, olha como é impactante e olha como você muitas vezes pode estar perdendo oportunidades de se aproximar cada vez mais de Deus, porque você não tem dado a Ele o espaço que Ele requer na sua vida. Confia nele, entrega a Ele, solta o controle da sua vida, para que Ele possa agir, para que Ele possa tomar o controle e para que Ele possa realizar grandes, grandes coisas. Então agora nós vamos ler João 11, do 38 ao 42, versículo 38 ao 42. E a palavra diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Para que creiam que tu me enviaste. Então, entenda mais uma vez, e é importante isso. Entenda que o Senhor Jesus, ele se importa. Entenda, o Senhor Jesus se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está passando. Ele, naturalmente, ele sabe o que se passa com você. Mas há uma coisa importante, e há uma coisa muito forte em relação a esse texto. Como eu falei no primeiro ponto, ele não toma a iniciativa. Ele espera que você se aproxime dele e apresente a ele o seu problema. Que você se apresente a ele e diga: Senhor, eis aqui o meu problema, eis aqui a minha dor, eis aqui o meu desconforto, eis aqui o meu dissabor. Quando você se apresenta, quando você se coloca na presença do Senhor e apresenta exatamente aquilo que ele, o que ele deseja, o que ele sabe, mas aquilo que ele deseja que você fale, ele te dá alguns direcionamentos.
Então veja, a palavra diz que ele estava consternado, entristecido, emocionado com aquela situação. Ele estava entristecido, seu coração estava condoído com aquilo. E aí ele se aproxima e pergunta, aliás, ele se aproxima e dá uma ordem: tire a pedra. Tire a pedra. Ele conhece a sua dúvida, ele conhece o seu temor, ele conhece a sua aflição. Ele sabe exatamente o que você está passando, assim como ele sabia aquilo que eles mais ansiavam naquele momento. Eles queriam o seu irmão de volta, mas eles não entendiam como aquilo poderia acontecer. Eles queriam o seu irmão de volta, o seu amigo de volta, o seu parente de volta. Eles choravam e ansiavam por aquilo, mas eles não acreditavam que aquilo pudesse ser realizado. Então, o que acontece? Jesus ele se aproxima e dá uma ordem: tirem a pedra. Tirem a pedra. E aí, imediatamente, a Marta ela se aproxima e diz: não, Senhor, já está fedido. Não pode abrir, todo mundo vai ficar impuro aqui. Porque virá o cheiro daquele morto, virá sobre nós, a gente ama, nós o amávamos, mas ele morreu, agora ele está sepultado, agora nos console. E ele pega e fala: mas você não acredita? Eu não disse para você que você veria coisas grandes? Eu não disse para você que se você confiasse, se você tivesse fé em mim, você veria coisas grandes acontecendo ao seu redor? Então, ele pega e ele determina: tirem a pedra. Tirem a pedra. E a grande questão e a grande pergunta é: o que você tem colocado na presença de Deus e tem pedido a Ele para realizar na sua vida, realizar na sua realidade nesse momento, mas você está disposto a tomar a iniciativa, você está disposto a tomar a iniciativa de se aproximar de Deus, de obedecer às suas ordens, de obedecer aquilo que Ele determina para você? Veja, Ele deu uma ordem clara e Ele deu uma ordem fácil de ser obedecida: tirem a pedra. E alguém já veio com uma objeção. A irmã do morto vem com uma objeção: não, ele está morto, ele não vai sobreviver, ele não vai reviver, ele já morreu. Se o senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido, mas o senhor demorou, então aconteceu o que aconteceu. Então não tem o que fazer. E ele pega e ele diz: não, mas acredite em mim. Então a grande questão é: o que você tem colocado na presença dele? A questão é: o que você tem apresentado para ele e como você tem lidado com as ordens, com o direcionamento que ele te aponta, que ele te dá. A direção. Você tem entendido que ele está te dando uma orientação? Você tem entendido que ele está te dando um conjunto de atitudes que farão você melhorar, farão você se aproximar dele e ter o seu problema resolvido? Ou você, ao receber esse conjunto de ordens, seja ela uma ou várias, você pega e apresenta, para cada uma dessas atitudes, você apresenta uma série de obstáculos, e aí você vai questionando e você vai falando ao Senhor: não, eu não posso fazer isso, não, eu não posso fazer aquilo, não, isso é muito impactante, isso é muito difícil de fazer, esse é uma coisa que eu faço há muito tempo, então eu não posso abrir mão, não, mas isso aqui é algo que é muito caro para mim, muito querido, eu não posso abrir mão. Mas ele disse: abre mão disso, ele disse: tire a pedra. E o que impede você? O que está te impedindo de dizer: Senhor, eu vou abrir, Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou obedecer ao que o Senhor fala? É a falta de fé. É a falta de fé, é a falta de convicção de que quando ele ordena algo, essa ordem ela se realiza. É a falta de convicção de que ele realmente é capaz de realizar as mesmas obras que ele realizava antes, mas ele pode realizar essas obras também na sua vida hoje.
Ele pode fazer, ele pode te direcionar, mas lembra, eu falei no primeiro ponto, ele faz tudo o que faz para a glória do Senhor, não para a sua glória, não para a glória de uma denominação, ou de um pastor, ou de um profeta, ou seja lá o que for. Ele faz para a glória dele, para que o nome dele seja conhecido, o nome do Senhor seja conhecido. E hoje é a mesma coisa, funciona exatamente do mesmo jeito. Tudo que pedimos, pedimos para a glória do Senhor. Pedimos para que ele seja conhecido. Entenda? Isso também é muito importante. É muito importante você entender que qualquer coisa que ele fizer, ele vai fazer para a glória dele, não para a sua glória. Não para que você seja conhecido, mas para que ele seja conhecido. Para que ele seja exaltado, não para você. Então, o que ele deseja fazer, o que ele deseja, na verdade, é realizar uma obra de transformação na sua vida. E o que ele deseja é que você obedeça aquilo que ele determina. Que você tome a simples atitude de dizer sim. Você, veja, é interessante e é um problema isso. Porque você coloca na presença de Deus certas coisas, você coloca na presença de Deus certas situações, você pede soluções e quando ele vem com o conjunto de ações para que você possa resolver tudo, você diz, obrigado, Senhor, eu fico por aqui. Não, querido. Não é assim que funciona, você precisa obedecer, ele te dá o conjunto de ordens. Obedece. Faz. E por mais incrível que pareça, as ordens que ele dá são simples. E aquilo que ele determina para você é muito simples. Aquilo que ele determina para mim é muito simples. Por exemplo, em Êxodo, ou melhor, em Josué, também em Êxodo, mas eu quero citar Josué, ele pega e ele fala ao Josué, olha, diz para a turma, diz para o povo, para eles se prepararem, para eles se santificarem, porque amanhã farei grandes milagres, ou farei um grande milagre no meio deles. Então, vê, que coisa mais simples do que se separar, se santificar. O que é isso? Se santificar é dizer, Senhor, eu estou me separando nesse momento para algo importante, eu estou me separando nesse momento para que algo importante aconteça, para que o Senhor tenha espaço para realizar uma grande obra na minha vida. Isso é simples. E por mais que pareça difícil, e por mais que pareça complicado, tudo que ele nos manda fazer é fácil. Basta que nós, assim como ele fala para Marta, você não queria ver, eu não falei para você se você acreditasse em mim e seguisse, você veria coisas grandiosas. Ele diz a mesma coisa. Obedece. Ele diz a mesma coisa para você, obedece. Obedece e você vai ver coisas grandes, coisas maravilhosas acontecendo. Então, entenda o quanto é importante, entenda o quanto é maravilhoso, o quanto é importante você obedecer, mas o quanto é maravilhoso a ação de Deus na sua vida à medida que você se coloca na presença dele e obedece. Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto é Deus conhece os seus problemas e se compadece com você. O segundo ponto é, conhecendo as suas aflições, ele determina passos para que você tenha paz e sucesso. O que você deseja? Continuar brigando com ele? Ou você deseja realmente obedecer e seguir adiante? Está nas suas mãos. Obedecer ou permanecer do mesmo jeito. Se eu fosse você, eu obedeceria. E eu clamo a Deus todos os momentos para que eu obedeça. Quando ele me disser, vai ou fica. Obedeça. Então eu vou ler novamente João capítulo 11, a partir do versículo 41 até o 44. E diz assim, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste.
Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no sair. Tirem as faixas dele e deixem-no sair. Olha que maravilha esse texto. Olha que maravilha que é saber da presença de Deus e da maneira como Ele age nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu li novamente o versículo 41 e 42, porque nessa oração ele mostra algo muito importante. Ele mostra a intimidade e a complexidade do relacionamento dele com o Pai, né? A profundidade do seu relacionamento. Ele diz assim: eu oro, e oro em alta voz nesse momento para que eles ouçam e saibam que o que eu estou falando, mas eu sei que o Senhor já me atendeu, eu sei que o Senhor conhece aquilo que eu estou prestes a fazer. E por isso eu coloco essa situação diante do Senhor agora em público, para que todos ouçam e saibam do teu poder e da intimidade que tenho com o Senhor. Entenda isso. Entenda isso. A primeira coisa que ele faz é mostrar a sua intimidade com o Pai. E ele nos dá uma pista. Porque em outro momento ele pega e ele diz que o desejo que ele tem é que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Entenda então o que significa isso? Significa que ele deseja que nossos corações estejam alinhados com o coração dele. Que nossos corações, nossos sentimentos, nossas emoções estejam alinhadas com os sentimentos e emoções dele. E que nós possamos, então, não somente ouvir a sua voz, mas praticar a sua voz. Mas não somente ouvir a sua voz e cumprir ordens, como um soldado precisa cumprir ordens do seu superior, mas ele fala de um jeito a mostrar intimidade e cumplicidade. Eu obedeço, eu faço, eu coloco diante do Senhor porque eu confio no Senhor. E eu realizo o que realizo porque amo ao Senhor e desejo fazer sempre aquilo que agrada ao Senhor. Entenda? Essa cumplicidade, essa intimidade, essa presença constante é o que Ele deseja para nós. A segunda coisa que acontece nesse texto que lemos agora mesmo é quando ele pega e brada, ele toma duas atitudes. Ou melhor, ele toma três atitudes. Ele fala em voz alta e mostra para as pessoas ao seu redor que ele tinha, e ele fala, inclusive, e as pessoas ouvem essa frase, dizendo que Deus estava com ele, que o ouvia. Mas a segunda coisa que ele faz é determinar que alguém vire a pedra, retire a pedra. E eles vão e retiram a pedra. Certamente precisou de mais de uma pessoa, mais de um homem, para retirar aquela pedra, ou movê-la. E em terceiro lugar, ele clama, ele brada em alta voz ao falecido e fala: Lázaro, sai da sepultura. Lázaro, sai da sepultura. Sai daí da onde você está e vem para fora. Então veja, o que mais uma vez, o que ele apresenta para nós é a ação dele, o poder que ele tem, mas ele também aponta para nós a necessidade de nós, estando junto com ele, obedecermos às suas palavras e também tomarmos nossas atitudes. E tomarmos atitudes de obediência e obedecendo ao que ele fala, obedecendo aquilo que ele determina, que nossas atitudes sejam parecidas com as atitudes que ele toma. Então, entenda,
o que ele fala para o Lázaro, sai, né? Levanta daí, venha para fora. Em outro momento, ele também fala para alguém que era paralítico, levanta e anda, ou toma tua maca e anda. Ele diz claramente que ele age nas nossas vidas, ele age nas nossas questões, nos nossos problemas, ele age, mas ele espera que nós façamos aquilo que nos cabe. E o que nos cabe é obedecê-lo, o que nos cabe é fazer aquilo que ele determina, é fazer aquilo que ele nos orienta, é incutir os seus princípios, as suas palavras em nossos corações, para que a gente possa viver essa palavra, para que nós possamos experimentar essa palavra dia após dia. E contar para as outras pessoas quem ele é, contar para as outras pessoas como ele age, como ele é importante, como ele realiza grandes coisas. Quem sabe nesse momento ele esteja dizendo a você, move a pedra para outra pessoa, para que um milagre aconteça em relação a outra pessoa. Quem sabe ele esteja falando isso para outra pessoa, mover uma determinada pedra para que você possa sair. Mas veja, ao mesmo tempo que ele determina que alguém o auxilie, ele diz claramente que você precisa tomar atitudes. Então, nós oramos uns pelos outros, de uma maneira bem simplória. Nós oramos uns pelos outros. Alguém já pediu para mim, ore por mim, vou fazer o vestibular. Que bom, eu vou orar. Eu vou orar para que você possa passar bem no vestibular, mas eu também espero, e Deus espera que você estude. É importante que nós oremos uns pelos outros, mas é fundamental que você realize a sua parte. É fundamental que você tome a sua atitude, aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera que você faça. Então veja como é importante, veja como como ele coloca você, veja como você é importante para Deus, veja como você é importante para o Senhor. Ele decidiu usar você para realizar grandes coisas, inclusive na sua própria vida. Inclusive na sua própria vida. Lembra, tem um outro momento da vida de Jesus, ele caminhava no meio de uma multidão e de repente uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que deixava ela muito adoecida a vida toda e a impressão que a gente tem é que ela caminhou com esse fluxo durante muitos anos. Durante muito tempo, gastou muito dinheiro procurando se restabelecer, procurou todos os médicos. Mas em um determinado momento, desesperada, ela ouve que Jesus estava na cidade, passando na frente da sua casa. Então ela reúne todas as forças e vai atrás de Jesus e toca na sua roupa. Porque ela pega e pensa, se ao menos eu tocar nele, eu serei curada. Se ao menos eu tocá-lo, eu serei curada. Entenda, ele espera. Em outros milagres também acontece a mesma coisa, quando ele pega e manda que o cego vá lavar o seu rosto. Né? Ele pega, ele faz uma pomada de lama e passa nos olhos de um cego e fala, agora vai e lava o seu rosto. E ele pega e começa a enxergar. Mas ele diz, vai e lava o seu rosto. E agora, ele diz para você, toma uma atitude. Se apresenta. Como é que eu vou descobrir? Talvez você esteja se perguntando, como é que eu vou descobrir o que Deus está falando para mim? Querido, é simples. Você precisa ler a Bíblia. E você precisa orar e precisa procurar compreender o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E então você vai entender o que ele deseja que você faça. Então compreenda que Deus realiza grandes milagres e vai fazer coisas maravilhosas na sua vida,
Mas Ele espera que você tome as suas atitudes, que você tome a sua posição, que você siga adiante junto dele. Está nas suas mãos ouvir a sua voz e seguir. Está nas suas mãos ouvir o conselho do Espírito e obedecer. Está nas suas mãos fazer aquilo que ele deseja que você faça. A minha oração é que você ouça e obedeça. A minha oração é que eu ouça e obedeça. A minha oração é que estejamos próximos do Senhor e possamos obedecer a tudo aquilo que Ele nos manda. Está com você agora. Tome essa iniciativa. Tome essa posição diante de Deus e clame ao Espírito Santo que o acompanhe, o fortaleça. Clame ao Senhor Jesus, que fale com você e realize uma grande transformação, uma grande obra em você. Em nome de Jesus, que você seja curado, restaurado. Em nome de Jesus, que você seja ousado. Em nome de Jesus, que você seja instrumento de Deus para a realização de muitas coisas. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, é isso que eu espero que você entenda, que você é importante e que Ele te ama e Ele tem projetos para você, para que você faça grandes coisas na presença dEle. Então estamos quase encerrando o nosso culto hoje. Estamos quase encerrando o nosso culto. Mas antes de entregarmos aquela bênção final, antes de orarmos juntos, como sempre temos feito, eu quero conduzir você nesse momento de reflexão. Talvez você tenha se sentido apto a celebrar a ceia com a sua família aí na sua casa. Lembra, a gente tem entendido que nós podemos fazer isso, é comum e é costume que nós, e é aceitável e é fundamental que a ceia seja celebrada junto com a igreja toda. Mas lembra que a igreja começa em casa, então você está em igreja, você está em comunhão, e é um momento oportuno para que você possa celebrar a ceia junto com a sua família. E eu quero conduzir você, eu quero ler o texto que está em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15, até o versículo 19. Lucas, capítulo 22, do 15 ao 19, a palavra diz assim: E lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele lhe deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Somente até aqui, né, do capítulo 22, do versículo 15 ao 20. Então, queridos, amados, vejam o quão é importante a ceia, e o quão é importante nós celebrarmos e entendermos que nós não estamos num momento de tristeza, mas nós estamos num momento de vitória, no momento em que o Senhor, sabendo de que, lembra, é um memorial, então nós relembramos o que ele fez, relembramos o que aconteceu naquela noite, que ele reunido com as pessoas que ele amava, reunido com as pessoas que ele havia treinado durante 3 anos, cerca de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, não importa. Mas o que importa é que ele estava junto daquelas pessoas que ele amava, às quais ele se dedicou, às quais ele treinou e preparou para, naquele momento, despedir-se deles e mostrar, despedir-se naquele aspecto, naquele momento, despedindo-se, e se preparando para o seu ápice do seu sacrifício.
Então, quando ele diz, tomem o cálice, tomem o pão, tomem o cálice, quando ele coloca e apresenta o pão como o corpo dele, que é entregue pelos pecadores, por vós, ele fala. Quando ele toma do cálice e diz, olha, tome desse cálice porque ele representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que assina essa aliança, porque o sangue, na verdade, nunca esteve no cálice, mas o sangue, sim, foi aquele derramado na cruz. Então, entenda, o pão é memorial, apresentando um símbolo do que ele fez na cruz, quando ele teve a sua carne presa no madeiro. E o cálice, o cálice representa o sangue do Senhor que foi vertido naquela cruz. Nunca foi o pão, nunca foi a carne, o vinho, o cálice, nunca foi o sangue. Sempre foi a memória do que ele fez. A memória da grande vitória que ele teve em favor de nós, os pecadores. Ele sem pecado, ele santo, ele puro, imaculado, tomou a decisão de nunca pecar, mesmo tendo tido a oportunidade, mesmo tendo sido tentado. Nunca pecou, mas viveu uma vida santa e pura e obediente. E foi obediente até a morte de cruz. É o que diz lá em Filipenses. Mas lembra, nós não estamos celebrando a morte, mas estamos celebrando a vitória de Cristo. Porque quando ele entrega o seu corpo e derrama o seu sangue, ele está vencendo a morte e o pecado. E está nos outorgando espaço junto dele na eternidade, junto ao Pai na eternidade. Então entenda tudo isso, para que daqui a pouco, quando você for celebrar a ceia, aí com a sua família, assim que a gente encerrar com bênção essa transmissão, esse vídeo, você aí na sua casa, lembra que o pão que você vai comer é pão, mas representa, simboliza o corpo de Cristo que foi partido por você. E lembra que o cálice não é sangue, ele é o suco de uva, que representa o sangue, que representa o vinho que ele tomou e o sangue que ele derramou. Mas não é o sangue, nunca foi. Mas representa o sangue que ele derramou em favor de você, em propiciação pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Lembra que essa ceia é ceia memorial, é ceia de vitória, de alegria, de saber que a cruz ficou vazia porque ele ressuscitou. A sepultura ficou vazia porque não suportou a presença do Senhor. E ele ressuscitou. E ele vive, e ele está vivo, e ele está conosco nesse momento. E há um momento específico que não sabemos quando será, mas nesse momento específico ele virá e nos levará a todos junto dele. E viveremos ao seu lado pela eternidade, viveremos ao seu lado para sempre, juntos. Por isso, celebre a ceia com essa expectativa e com essa certeza de que ele te deu vida e te deu vida em abundância. Faça isso, em nome do Senhor Jesus. E agora, antes, eu tenho que te lembrar mais uma vez, sempre faço isso, para que você encerre orando de mãos dadas. Tome a ceia. Depois de tomar a ceia, agradeça, mas ore de mãos dadas, clamando ao Senhor pela união da sua família, pela saúde da sua família, pela saúde da igreja e por todos os líderes e lideranças do nosso país, da igreja, e que possamos juntos fazer a vontade do Senhor. Mas agora eu te deixo com a bênção do Senhor. Que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação dos santos esteja comigo, com você,
conosco, que estamos aqui, nessa cidade, que nos chamamos de esperança, mas que também esteja com todos os que servem ao Senhor ao redor do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome do Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você. Que você tenha uma semana cheia, plena da presença do Senhor e que você ouça aquilo que Ele tem para você. Deus te abençoe. Até a próxima semana.